A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. Olá, está no ar o Muito Mais Saúde, o programa que sempre pensa com carinho em pautas importantes, especiais, para levar até você informações preciosas para que você possa cuidar da sua saúde e da saúde das pessoas que você ama. Nosso programa de hoje está imperdível, já começo falando isso. Nós vamos falar sobre diabetes, vamos falar sobre obesidade e vamos falar sobre resistência à insulina. Quantas vezes você já ouviu essa palavra aí pertinho de você? Alguém que chegou falando, poxa, estou com resistência à insulina, ou teve o diagnóstico de diabetes, quantas dúvidas pairam no ar? Então hoje nós convidamos uma médica especialista, doutora Maiara Pérez. Ela é médica endocrinologista. Eu sempre falo endócrino para poder encurtar, porque é uma palavra longa. Tudo bem, doutora Maiara? Seja bem-vinda ao Muito Mais Saúde. Muito obrigada. Obrigada por conseguir um horário aí na agenda. Imagina. A gente prazer. sabe que horário de médico a gente tem que marcar ali na agenda certinho. Sim, mas deu tudo certo. Tudo certo. Fala um pouquinho pra gente entender por que essa especialidade foi escolhida por você. Então, assim, a medicina tem muita área, né? Então, realmente é muito difícil você escolher uma especialidade só, mas pra mim não foi muito difícil. Quando cheguei no terceiro período, quando eu entrei na faculdade, eu nem pensava em endocrinologia, na verdade, porque eu acho que eu nem sabia o que era. Mas no terceiro período eu comecei a estudar fisiologia dos hormônios, né? E eu fiquei apaixonada naquilo, aquela feedback positivo, negativo, como que uma alterando uma coisa altera o outro. É muito perfeito mesmo a fisiologia dos hormônios. E ali eu fiquei apaixonada naquilo ali. E eu comecei a direcionar minha formação já pensando em fazer endocrinologia. E comecei a entrar em ligas acadêmicas, acompanhar profissionais, né, endocrinologistas nos ambulatórios. E aí cada vez mais eu ia me apaixonando e não tive mais dúvida. Até, do terceiro período até o final eu tive a certeza que era endocrinologia mesmo que eu queria. Era a sua área. Era a minha área. Que delícia. Hoje nós vamos trazer aqui 3 temas, na verdade, né? Tentar levar um pouco de informação para quem está em casa. Eu acho muito importante a gente começar pelo diabetes, que é algo que as pessoas escutam mais, né? E a gente queria entender quais são os principais tipos de diabetes e como eles diferem entre si em termos de causas e também de tratamento, porque a gente escuta tipo 1, tipo 2 e fica um pouco perdido. Sim, sim. Na verdade, existem vários tipos de diabetes, né? Existem tipos que a maioria das pessoas nem sabem que existem, só que são mais raros realmente. O mais comum que a gente mais ouve falar mesmo é tipo 1, tipo 2. Eles são bem diferentes entre eles. O diabetes tipo 1, ele é o diabetes autoimune. Na verdade, o que causa o diabetes tipo 1 são autoanticorpos que o próprio corpo produz, né? Anticorpos que o corpo produz contra a célula do pâncreas que produz insulina, que é a célula beta pancreática. E aí aquele anticorpo ataca a célula beta e o pâncreas subitamente para de produzir insulina. E aí é uma doença que abre abruptamente, né? O paciente vai ter sintomas da glicose, sobe muito rápido, e também da falta da insulina. Então o paciente vai ter muita sede, bebe muita água, dá muita vontade de urinar, inclusive de madrugada, o paciente vai ao banheiro várias vezes, 5, 6, 7 vezes, e perde muito peso, emagrece. Então é um diabetes que causa emagrecimento, porque a falta da insulina consome e faz com que ele emagreça. E aí, neste momento, a gente tem que imediatamente tratar com insulina, né? Existe a falta da insulina, então o tratamento é insulina. Se a insulina não for começada rapidamente, o paciente pode, inclusive, evoluir até para o óbito, né? Para o coma, para o óbito, porque é uma doença muito aguda, muito grave. Geralmente acomete crianças e adolescentes. Então, a abertura do quadro geralmente é em crianças e adolescentes, mas pode também acontecer no adulto. Mas a maioria é criança e adolescente. Já o tipo 2 é o diabetes totalmente diferente em termos de fisiologia. O diabetes tipo 2 não tem falta de insulina no início, né? O pâncreas está ali produzindo insulina,
só que o corpo é resistente à insulina. Então, o diabetes tipo 2, ele começa aí na resistência à insulina. O começo dele é esse. Então, o corpo se torna resistente à insulina e aí o que o pâncreas faz? Começa a aumentar a produção de insulina, tentando não deixar aquela glicose subir. E aí, o diabetes tipo 2, ele tem muita insulina. Só que essa insulina não age bem. E aí chega um momento que a insulina, essa insulina, vamos dizer assim, ruim, ela não consegue segurar a glicose sanguínea e aí sobe a glicose. O diabetes tipo 2, ele está muito associado à obesidade, né? À idade também, então acomete mais adultos, mas também pode acometer crianças, porque a gente está aí num boom de obesidade infantil também. Então também pode acometer crianças, mas é mais raro. E o tratamento, a gente usa, geralmente no início, remédios que tratam essa fisiopatologia e essas alterações, que reduz a resistência à insulina, que também aumenta um pouquinho a produção de... Existem várias classes de remédios, a gente usa esses remédios para tratar. E pode ser que no futuro precise de insulina também, mas no início não, no início é com medicação oral. Entendi. Então, são bem diferentes, a gente Bem escuta, diferente. mas então é importante estar sempre atento aos sinais, né? Principalmente crianças e adolescentes que... O tipo 1 tem que ficar muito atento. Nossa. Então, e porque quando manifesta tem que correr para o hospital e começar o tratamento. Então, aí no tipo 1 a gente entendeu que é essa perda de peso, essa sede. E no tipo 2, tem alguma coisa precoce que a gente possa sentir, que a gente possa deixar de alerta para as pessoas? O diabetes tipo 2, eu vou te falar assim, que é isso que é o mais perigoso do diabetes tipo 2, que é uma doença completamente silenciosa. A pessoa só vai manifestar sintomas do excesso da glicose anos depois do diagnóstico. Na verdade, tem estudos que mostram que quando você descobre o diabetes tipo 2, você já está uns 10 anos aí com a doença sem saber. E às vezes o paciente já descobre tendo complicações do diabetes. Então, o grande perigo do diabetes tipo 2 é esse, é uma doença silenciosa. Então, a gente tem que fazer uma busca ativa nos pacientes. Tem que pedir os exames de sangue, né? Pedir os exames para investigar, principalmente nos pacientes de risco, né? Que aí entram pacientes que são hipertensos, pacientes com mais idade, pacientes obesos. Então, tem que ser investigada, porque o paciente geralmente não vai ter aqueles sinais e sintomas igual acontece no diabetes tipo 1. E aí, nesse exame de sangue é fácil detectar ou também existe uma busca mais... Não, é um exame tranquilo de detectar, é um exame do básico mesmo que a gente pede. Faz, do hemograma. Isso aí, é bem tranquilo de detectar. Porque o pessoal em casa já fez, caramba, meus exames não estão em dia. Não, mas muita gente fica muitos anos sem fazer exame de sangue. Foge, né? Muito. Então a gente está aqui para puxar a orelha do pessoal. Puxar a orelha, procurar atendimento médico, se cuidar, fazer exames de rotina. Muito bem. Agora, a gente falando um pouquinho sobre obesidade, quais são os principais fatores que contribuem para a obesidade e como podem combatê-los de maneira eficaz? Como a gente pode fazer aí para esse combate? Você já pincelou aqui que a obesidade infantil está alta e a gente vem vendo essa crescente, né? A obesidade, agora a gente está focando muito de considerar a obesidade como doença. Porque não é uma escolha do paciente, é uma doença mesmo e ela deve ser tratada como doença. E assim, existem vários fatores que contribuem para a obesidade, né? Os principais é o básico, né? A alimentação, né? Que vem desde a infância, na verdade. A alimentação desde da vida intrauterina interfere no risco de obesidade do ser humano. E vem desde a alimentação, a prática de exercício físico, sedentarismo, né? Os hábitos de hoje em dia, com essa vida corrida de trabalho, as pessoas comendo cada vez pior, se exercitando menos. Então, esses dois são os principais fatores, né, que contribuem aí para a obesidade. Além disso, tem a parte genética também, que também é importante. Mas o exercício físico e a alimentação, que são coisas que a gente pode agir, né? Porque a genética não tem como agir. Mas isso aí a gente pode agir para evitar aí a obesidade. E aí, evitando a obesidade, a gente acaba fechando a porta para outras doenças. Outras doenças, né? Sim. O diabetes, ele entra aí junto, pesado? Sim, a obesidade é um fator de risco importantíssimo para diabetes tipo 2, né? Então, você prevenindo, melhorando a alimentação, evitando, né, se tornar obeso, você vai prevenir também o diabetes tipo 2.
Muito bem. E aí, quando a gente fala de criança, né, a gente está tendo essa crescente da obesidade infantil. Muito. E atividade e alimentação vão também fazer diferença na vida dessa criança, desse adolescente. Com certeza. Você vê que cada vez mais a gente está focando em introduzir alimentos açucarados mais tarde para as crianças. Essa questão de colocar no rótulo, né? Alto índice de açúcar. Agora tem muitos, dá até um sustinho, né? Isso aí é justamente para isso mesmo. Aí existem outras propostas que é taxar, colocar mais imposto nos alimentos, por exemplo, em refrigerantes, alimentos ricos em açúcar, para a gente tentar melhorar um pouquinho a alimentação aí desde a infância, evitando aí essas doenças, né? Sim, e na criança é um pouco mais difícil, mais complicado essa dieta, digamos assim, né? Tentar reduzir um pouco, porque às vezes em volta tá todo mundo consumindo. Aí é o exemplo, né? Aí é da o família. exemplo, a família vai ter que segurar também, ouviu, né, gente? Todo mundo segurando, fazendo junto. Todo mundo. Para facilitar. Eu recebo às vezes criança, né? A gente atende criança e a mãe, ela não consegue resistir a um biscoito recheado. Aí eu falo, mas por que tem biscoito recheado dentro da sua casa? Já chega. Aí a mãe fica sem quem comprou, Quem né? comprou? Então, assim, o hábito da família é muito importante para ajudar a criança a se alimentar bem. Porque a criança vai querer comer o que é gostoso. Nas escolas a gente até tem esse incentivo, né? Quando foi... Eu lembro que na minha infância tinha de tudo, né? Tinha de tudo. Frituras, tudo ali, doces. Nossa, era uma... aquela, né, aquela oferta muito intensa realmente de açúcar e de gordura. Sim. E aí o coleguinha come e fica complicado. difícil. Então, o colégio já tem ali Já ter essa... aquela alimentação, né, ou então fazer uma alimentação igual para todo mundo, são ideias boas para evitar mesmo. Para evitar. Muito bem. Vou chamar um intervalo rapidinho, já a gente volta. Tenho mais perguntas aqui. Gente, o intervalo é rapidinho, hein? Já a gente volta. Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Somos profissionais que amamos cuidar de pessoas. Trabalhamos com o que há de mais precioso, a vida e pela vida. Aliados com a excelência em segurança, equipados de alta tecnologia, temos a certeza de oferecer sempre o melhor aos nossos pacientes. Tratamento humanizado, dedicação, qualidade, rapidez e diagnóstico preciso fazem parte do nosso compromisso. Hospital Serrano, sempre à frente, por você e para você. Voltamos do intervalo e olha, tô cheia de perguntas por aqui. A gente faz aquela lista de perguntas e quer saber cada vez mais, porque eu acho que é uma troca muito importante. Sim, e a gente vai se empolgando falando de um monte de coisa. E eu falo que o programa leva o especialista até a casa das pessoas. Sim. Então isso é muito legal, né? No bloco anterior a gente encerrou falando um pouco da obesidade. E aí eu queria te perguntar sobre essa relação entre a obesidade e as outras doenças. Sim, assim, a obesidade ela está associada, ela é uma doença, mas ela está associada a diversas outras doenças. Então, você tratando a obesidade, você está prevenindo outras doenças também. Diabetes tipo 2, né, que a gente já falou, que tem total relação. Gordura no fígado, né, que é uma doença agora que a gente está falando muito, que é a esteatose hepática. A gordura no fígado, às vezes eu escuto o paciente falando assim, todo mundo tem. Não é isso, é uma doença muito grave. Ela pode evoluir para cirrose. Hoje em dia é uma das principais causas de cirrose de hoje. E pode evoluir também para o câncer de fígado, né? Porque a cirrose evolui para o câncer hepático.
A obesidade está associada a alguns tipos de câncer também. Existem alguns cânceres que aparecem lá como fator de risco, obesidade. Primeiro lá na lista, né? Inclusive, o tipo de alimentação interfere em alguns, uma alimentação mais gordurosa e tudo. Então, está associada a doenças osteoarticulares, por exemplo, artrose, hérnia de disco, que limita muito, né, a vida do paciente. Doenças renais, existe a doença renal crônica associada à obesidade. Então, a obesidade ela está associada a muitas outras doenças e por isso que ela deve ser tratada sempre, né? Levando a sério e sabendo que é realmente uma doença. Exatamente. Né? E às vezes, muitas das vezes as pessoas não procuram essa ajuda, né? Procura o médico porque quebrou perna, porque sentiu uma dor diferente, mas ela precisa entender que precisa desse tratamento. E existe um pouco de preconceito também ainda em relação à obesidade, né? Então, muitos pacientes às vezes ficam com vergonha de procurar um atendimento, porque acham assim, o profissional vai achar que eu como errado, mas não é isso. Então, é uma doença e o paciente tem que procurar ajuda mesmo, é muito importante isso. Para saber o melhor caminho, né? Melhor caminho, isso aí. Muito bem. Agora, resistência à insulina é algo que a gente tem escutado demais, né? Sim. E o que é essa resistência à insulina e como ela se desenvolve no nosso organismo? Eu falo que assim, perto de mim, já tenho 3, 4 pessoas que já vieram com essa expressão. E eu falo, nossa, mas eu queria entender como é que funciona, né? A resistência à insulina é mais ou menos o que eu expliquei que acontece no diabetes tipo 2, né? Logo lá no início. Que é o seguinte, as células do corpo, a insulina produzida pelo pâncreas, elas não conseguem responder a essa insulina. Então, o pâncreas produz a insulina e as células, a insulina fica como se ela estivesse fraca para o corpo. O corpo fica resistente a ela. E aí o pâncreas aumenta a produção de insulina para tentar suprir aquilo ali. Então, geralmente, esses pacientes que têm a resistência à insulina têm uma insulina alta, né? Não é uma insulina baixa, é uma insulina alta. O principal fator que causa, né, a resistência à insulina é a obesidade. Então, ela está muito associada à obesidade. Existem pessoas que não são obesas que também têm resistência à insulina. Existem condições médicas que causam resistência à insulina, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos. Pode dar resistência à insulina e, às vezes, nem sempre o paciente tem obesidade. Mas o principal fator mesmo é a obesidade. Então, assim, para você prevenir, tratar ou não ter a resistência à insulina, tratar a obesidade, prática regular de exercício físico, alimentação saudável, que aí você consegue, com alimentação, com exercício físico, melhorar aí essa resistência à insulina. E aí ela vai atuando dessa forma, né? Então, o organismo não está aceitando. É desafiador, mas existe o caminho, né? Eu costumo dizer que quando tem um caminho, a gente vai lá e trilha. A gente tem um caminho, tem como se cuidar. Então, a gente liga o alerta, né? Com certeza. Essa luzinha. Agora, quais são as principais estratégias para reverter essa insulina? A gente falou da atividade física, né? Perder peso, mas existe também o tratamento com medicação? Então, assim, não existe uma medicação específica para a condição resistência à insulina. Aí a gente vai associar o que o paciente tem. Por exemplo, tem uma resistência à insulina e tem um diabetes. A gente vai tratar o diabetes. No caso da obesidade, por exemplo, o paciente, como eu disse, a maioria que tem resistência à insulina tem obesidade junto. Então, existem medicações que agem aí reduzindo essa resistência à insulina. Por exemplo, os análogos do GLP-1, né, que é a liraglutida, semaglutida, Ozempic, Saxenda, eles reduzem a resistência à insulina e, junto com isso, tratam também a obesidade. Então, isso vai ajudar com que reduza a resistência à insulina. E, além disso, o paciente que tem resistência à insulina tem uma facilidade de ganho de peso. Então, é um ciclo vicioso. Então, a gente tem que quebrar esse ciclo para que não fique ali piorando a situação do paciente. E a gente descobre também através de exames de laboratório? Então, a resistência à insulina o diagnóstico ainda é clínico. Existem exames que estão sendo analisados, mas mais em estudos clínicos. Por exemplo, dosagem de insulina, o índice Roma, ele ainda não é muito confiável para esse diagnóstico. Mas clinicamente a gente consegue ver. Existem as manchinhas, né, que chama acantose nigrans, que dá muito no pescoço, pode dar em dobras também. Então, assim, o principal sinal mesmo é as manchinhas da resistência à insulina. E, assim, praticamente todos os pacientes com obesidade têm também resistência à insulina. Então, a gente já sabe que entrou ali no... Já está nesse... E com diabetes também, tipo 2, né? Nesse quadro. Agora, você falou algo que liga aquele alerta, né? Sobre as medicações.
falou de Ozempic, que a gente tem escutado muito também, muita gente usando. E aí eu acho que seria interessante a gente falar um pouco da importância dessa consciência na utilização desses medicamentos, Sim, né? Com certeza. E algumas pessoas realmente estão usando sem a prescrição. Eu acho que a gente sabe que nenhum medicamento deve ser utilizado, mas parece que virou uma moda, parece. Sim. Todo tratamento de obesidade vira moda. É muito difícil, porque perder peso é uma coisa que atrai muito as pessoas. Isso até é perigoso, porque cada vez mais são oferecidos tratamentos milagrosos e que com muito potencial de prejudicar a saúde, e o paciente se atrai para aquilo, né? Porque até essa busca de corpo ideal, que aí envolve outros fatores, nem doença. Às vezes o paciente nem tem obesidade e quer perder peso. Mas assim, o análogo de GLP-1 é uma medicação maravilhosa para a obesidade. E para a diabetes também. Ele age nas duas doenças. Então, hoje em dia a obesidade, como eu disse, a gente trata como doença. Então, o paciente, quando ele recebe o diagnóstico de obesidade, na grande maioria das vezes ele vai ter indicação de tratamento medicamentoso. Que antigamente não existiam muitas medicações. Agora a gente tem essas medicações. Que bom, né? Que bom, e está para surgir novas medicações, e eu acho que cada vez mais o tratamento da obesidade vai melhorar. Então, só que exatamente, tem que ser com indicação médica. Toda medicação tem risco, né? Não tem nenhuma medicação que não exista risco para a saúde do paciente. Então, o médico tem que orientar, tem que ser na dose correta. Então, assim, a medicação tem que ser prescrita por um médico. Não pode sair comprando na farmácia e usando, né? E nem paciente que não tem obesidade, que não tem diabetes tipo 2, usar a medicação também não tem indicação. É que quando a gente fala dessa moda, a gente escuta isso. Pessoas que você vê que não precisa, né? E fala, eu usei para um período aí para secar um pouquinho. E aí a gente pensa, nossa, isso pode ocasionar outras coisas, né? Isso, inclusive, esse uso aí recreativo, vamos dizer assim, ele inclusive atrapalha o tratamento de obesidade. Porque acontece que essas pessoas que usam sem indicação, se tiver algum efeito colateral grave, porque usou de forma correta, pode fazer com que a medicação seja retirada do mercado, por exemplo, por algum efeito, pelo menos por um tempo, atrapalhando o tratamento de quem realmente precisa. Né? E aí, no caso do Ozempic, né, que a gente tem escutado bastante, existe um tempo de uso? Cada paciente é único, exclusivo? A gente individualiza, mas em geral, o paciente com obesidade, o uso é contínuo. A ideia da medicação é ser usado por tempo contínuo. Até porque muita gente fala assim, nossa, mas essa medicação é ruim, porque tira e engorda tudo de novo. Mas a gente tem que entender que a obesidade é doença. Então, por exemplo, se você tem um diabetes, aí você está usando um remédio. Se você parar, seu açúcar vai subir. A mesma coisa para a obesidade. Se você parar a medicação, toda aquela coisa que acontece no corpo de alteração da obesidade volta. E o nosso corpo, ele tem uma tendência a puxar a gente para o peso máximo que a gente teve. Então, a tendência é voltar a esse peso mesmo. Então, a ideia dessas medicações é usar um tempo prolongado. Não vou falar para sempre, porque para sempre é muito. Para sempre é muito. Mas o pessoal de casa fica assustado. Para sempre? Eu sempre falo isso com o paciente. Vamos com calma. Vamos só sentindo. Você saber que é o tempo prolongado. Entendi. E como é individual, cada uma vez por semana, 15 dias? A posologia, depende, né? Existem algumas que tem o que é diário, que é a liraglutida, que você aplica todos os dias. E a semaglutida é semanal, uma vez na semana. E aí a gente está falando de um medicamento com indicação, com a receita, mas que as pessoas estão comprando sem essa receita. Sim. E é aí que mora o perigo, né, gente? É algo que foi desenvolvido, né, com muito estudo, com muita técnica, para que possa trazer benefícios para a saúde, vai acabar prejudicando se você utilizar de forma errada, né? Então, exatamente. A gente liga esse alerta. Com certeza. Geralmente a gente fala, né, a gente falou aqui da obesidade, do diabetes, dessa resistência à insulina, e muito se fala do açúcar sempre como o primeiro vilão. Ele é o primeiro vilão, doutora? A glicose, que você diz? O consumo desse açúcar que o brasileiro gosta muito, né? Eu falo não só do açúcar, mas também o sal também, né? Mas sim, o açúcar é um grande vilão. Sim. É um grande vilão. É um grande vilão e a gente não precisa de açúcar, né? Eu sempre falo isso, a gente não tem a mínima... A gente pode viver sem açúcar tranquilamente, principalmente o açúcar refinado, né? Então, assim,
é um grande vilão e a gente tem que tentar reduzir agindo aí nas crianças, porque eu acho que... Já começar ali. Começar com um hábito saudável, porque Cuidar depois para desse você paladar. mudar um hábito, depois de adulto, às vezes a gente atende um paciente idoso, aí você fala, olha, tem que tirar esse açúcar do café, é uma luta, né? Que tá acostumado a tomar aquilo a vida inteira, mas o açúcar é um grande vilão, sim. Ok, bom a gente taxar isso, pessoal. Começa diminuindo. Sim. Começa diminuindo. O pessoal fala que o pessoal que toma café sem açúcar, como consegue? Eu falo, gente, mas depois que você começa, para quem gosta de café, o café sem açúcar é um... E só de consumir pouco já tá ótimo, não precisa ser nada radical, não vou consumir nunca mais o açúcar. Mas só de tirar dele do dia a dia e de vez em quando consumir, aí já é uma mudança muito importante. A gente já deixa essa dica, né, para Sim. quem tá em casa. Olha, quero agradecer a sua participação Imagina. aqui. Passa rápido, né? Passou e eu rápido. aqui cheia de perguntas, querendo entender como funciona, porque eu acho que a informação, ela é esse divisor de águas, né? Na vida de quem está assistindo a gente. Pode ser que uma dessas informações vá ligar o alerta e a pessoa vai procurar o profissional. Com certeza. E por falar em procurar o profissional, como o pessoal faz para te encontrar? Então, eu estou atendendo na Clínica Integralis, que fica na Rua Ernesto Basílio. O telefone lá é 2523-8197. E também podem me achar no Instagram, é Maiara Pérez, endocrinologista. E aí é bom que já vai, né, fazendo umas perguntas, tirando umas dúvidas. Isso aí, pode me mandar lá direct que eu respondo. Bom demais, olha, muito obrigada pela sua participação. E como é importante, né, a gente levar a informação e fazendo a diferença aí na vida das pessoas. Com certeza. Tá? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, muito vez. obrigada, tá, pelo convite. Gente, bom demais, né? Quando a gente consegue trazer assuntos que vocês estão aí do outro lado esperando ou nem estavam esperando, mas que realmente ligou um alerta aí para fazer essa mudança na sua vida. Através dessas pequenas mudanças, né, a gente vai para a colheita de saúde e isso que realmente importa. Vamos ficando por aqui até o nosso próximo encontro, hein? Tchau, tchau. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo sempre.